Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu estou fazendo para reagir àquele vídeo, àquela foto que viralizou na internet de uma criança no berço, uma criança de 2 anos e a figura de um demônio olhando naquele lugar. Na verdade, ficou muita especulação se era algum tipo de montagem, porque a gente sabe que hoje é muito possível ser feito isso, mas acontece que aquilo aconteceu quando o cardiologista Torrey McKenzie, americano, lá de Las Vegas, nos Estados Unidos, ele, sabendo que a sua netinha de 2 anos, ficava conversando sozinha com uma amiga, com uma pseudo-amiga, né, com uma amiga imaginária, ele achou esquisito, então ele resolveu deixar uma câmera filmando a noite da menina. E para o espanto dele, gente, é que 3 horas da manhã aparece aquele vulto do que parece ser uma mulher, ou sei lá, né, conversando com a criança, né? 4 dias depois, na verdade, aconteceu que ele foi conferir, né? Demorou 4 dias para ele conferir, né, a câmera para ver o que estava lá. E ele viu um vulto rondando o berço, gente, tá? Tanto de Amber, né, que é a menina, e do irmão Michael, de 7 meses, tá? E na gravação dele, na verdade, ele viu um vulto com chifre, gente. Isso por 3 horas da manhã, também é muito suspeito, né? Vocês sabem, até já fiz um vídeo a respeito desse horário, né? O horário das 3 horas da manhã, que nas religiões ocultistas, os demônios saem para atormentar, né, durante esse horário. Bom, ele afirma claramente que era um demônio, tá? E aí ele tinha que rechecar, né? A primeira coisa que ele foi ver e rever era realmente se tinha a possibilidade de alguém da casa, mas estava todo mundo dormindo. Então ele afirma literalmente que aquilo só podia ser um demônio, tá bom? Bom, ele compartilhou a sua história, né, nas redes sociais, e isso viralizou de maneira que praticamente todo mundo repostou as fotos, e aí se levantou esta celeuma. Aquilo é fake, aquilo é verdadeiro? Será que tem demônio mesmo? Será que demônios rondam as casas de criancinhas? Bom, gente, aqui algumas questões precisam ser levantadas, né? Por que esses demônios ficam, né, à beira de um berço de uma criança de 2 anos inocente? Qual o propósito deles? Bom, a gente sabe que os demônios, eles estão sempre com um propósito, e o intento e o propósito deles ou é atormentar, mas parece que não era esse o caso, porque a criança não tinha medo algum, né, do espírito com quem ela falava. Um segundo objetivo é sempre trazer algum tipo de aproximação, né, com a criança para prepará-la, né, para uma idade mais adulta ou criança mais velha, para ter essa vontade de ter contato com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual e mais propriamente com o mundo maligno. Os demônios também, principalmente esses demônios que vêm e atormentam, eles podem estar ligados a alguma área de imundície, tá? Trazendo ali comportamentos que venham a distorcer o comportamento da criança mais para frente em diversas áreas, inclusive na área de sexualidade. A segunda questão que se levanta: a menina não tinha medo. Por que será? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele pode se manifestar como um anjo de luz. Ele pode trazer uma falsa paz, ele pode ter uma voz mansa, ele pode tocar mesmo no coração, na alma, na psique daquela criança de uma maneira muito branda, tá? No fundo, o que ele quer?
quer que aquela criança se acostume ao oculto, né, a esse mundo espiritual, e que mais para frente ela desenvolva algum tipo de habilidade, como mediunidade, tá? Mas é importante frisar aqui que o que realmente embota a nossa visão espiritual para que vejamos o mundo espiritual é a incredulidade. E crianças não têm isso. Então, crianças são completamente abertas para o mundo espiritual. É muito comum, tanto crianças, filhos de crentes, verem anjos, quanto também verem demônios, e também crianças que não têm nada a ver com religiosidade. Agora, que tipo de demônio poderia ser esse? A gente sabe que existem vários tipos de demônios que atuam em diversas áreas. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um palpite que isso seja, na verdade, um demônio de familiaridade, que são demônios, a Bíblia chama espíritos de familiaridade, que são demônios que acompanham famílias por gerações. Então, desde que a criança está... Por que eu tenho esse palpite, gente? Porque demônios são seres territoriais. Eles não podem entrar onde eles querem, eles só entram se alguém dá lugar a eles. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo fala assim: irai-vos e não pequeis, e não deis lugar à ira, e nem deis lugar ao diabo, não é? Porque está escrito... Não, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que a ira gera o pecado, e o pecado pode dar lugar físico ao diabo. Tá? Então, na verdade, desse versículo, a gente aprende que o lugar que o diabo toma na vida de alguém, ele só o toma quando existe legalidade, e a legalidade vem sempre pela quebra da lei, pela quebra de algum princípio espiritual, pelo pecado. Então, não necessariamente que o pecado tenha sido cometido por aquela pessoa que está sendo atormentada. No caso dessa menina, é óbvio que não era ela que cometeu pecado algum. Mas pode ser que a legalidade para que aquela casa seja invadida pela presença de demônios venha dos pais, né? Venha da família pregressa, né? Dos antepassados, porque se não houver uma quebra desse tipo de maldição, desse tipo de legalidade, os demônios continuam vindo, não é? Então, agora, pastor, como que a pessoa dá legalidade para os demônios? Por exemplo, pela televisão, que tipo de filme você vê, pela internet, que tipo de visitação, por exemplo, se um pai ele está visitando pornografia na internet, ele está abrindo portas, ele é a autoridade da casa, ele está abrindo portas para que demônios entrem na vida da família e que venham atacar os filhos, às vezes a mulher. Por quê? Porque ele deu legalidade. Outra coisa, desenhos, né? Desenhos ocultos, de ocultismo, podem dar legalidade. Vou dar um testemunho aqui. Esse fim de semana passado, meu neto veio dormir em casa. E ele estava vendo, juntamente comigo, alguns vídeos do YouTube, que eram vídeos, na verdade, de joguinhos, né? Pessoas jogando. E eu não me lembro qual que era o jogo, não era que ele estava jogando, ele estava assistindo um vídeo no YouTube de um desses jogos aí, chama Brawl, Crawl, alguma coisa assim, um desses vídeos de criança. Havia lá um xamã que, quando ele recebia poder, eu não sei se foi esse nome, porque ele viu outros vídeos também, tinha que fazer uma invocação, e aí o espírito do animal entrava nele e dava poder nele. Na hora que eu vi aquilo, aquela invocação, eu virei para o meu neto e falei: filho, isso não vem de Deus, isso é do mal, vamos mudar agora, e você não brinque mais com isso. Ele falou: tá bom, vovô. Nem discutiu comigo, né? Acreditou na minha palavra. Mas certamente, se você permite que na tua casa, na televisão, num computador, num celular ou num videogame entre
vídeos de ocultismo, de invocação do lado oculto, não tenha dúvida que você está dando autoridade para que aqueles demônios entrem. E, aliás, essa é uma das maneiras que eles fazem, né? Eles tomam todos esses desenvolvedores de jogos ou produtores de filmes, por quê? Para que a pessoa, com consentimento, ela abra a porta da sua casa ou da sua própria vida para receber a invocação dos demônios. Porque se não houver nada, se não houver brecha, ele não consegue entrar e não consegue permanecer. Agora, uma vez que foi aberta a brecha, ele não vai embora sozinho. Se não mandar embora, ele permanece. E é por isso que existem espíritos que permanecem por gerações em gerações. Até que um dia alguém se converta, tenha o discernimento e repreenda e quebre esse poder e essa legalidade. Então, aqui é a minha palavra para você. Alguém vai estar perguntando, mas pastor, até os crentes podem sofrer esse tipo de luta? É óbvio que sim. Eu estou dizendo aqui que se você mesmo sendo crente, você abre brechas e dá legalidade para ele entrar e tomar posse daquele território, certamente ele vai entrar. Então, como impedir isso? Primeiro, fazendo guerra espiritual, tá? Você que é pai, você que é mãe, você deve sempre fazer guerra espiritual pela vida dos seus filhos. Quando for orar por eles, repreenda os demônios que podem atormentá-los durante a noite, repreenda os demônios que possam visitá-los no sonho. Não é isso? Consagre a sua casa. Ore a Deus e não só peça a bênção para os seus filhos, para a sua vida, para o seu marido, para a sua esposa, mas diga também, Senhor, esse lar é teu, esta casa é tua, então somente os teus anjos têm liberdade para vir aqui, o Senhor, que não haja demônios nesse lugar. E você então consagrar é entregar para Deus e dizer, Deus, esse lugar é teu. E quando você dá aquilo para Deus, ele recebe e aquilo que é dele, o maligno não pode entrar. Em terceiro lugar, feche as brechas. Ou seja, se você está cometendo algum ato pecaminoso, algum ato impuro, feche a brecha, não continue, porque isso é que abre legalidade para que os demônios entrem. Se o seu filho, o seu neto está assistindo algum videogame, assista com ele para ver se aquilo que ele está vendo não é uma invocação. Se não tem nada que envolva o mundo espiritual. Porque hoje, esses bonequinhos, esses personagens, né, essas skins que eles chamam, né, naqueles jogos aí de Fortnite e outros, eles, na verdade, a criança quando vai jogar, ela assume aquela pele, aquele personagem. Olha que coisa, gente. É como se você estivesse se tornando aquela pessoa. E isso é uma legalidade enorme, porque a criança está dizendo, eu quero jogar com esse monstro. E aí ele é um monstro. Ou outras coisas piores. Então, gente, a verdade é que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo cada vez mais que está sendo tomado pelo maligno. E ele só não tem mais poder porque a igreja de Jesus é a resistência, e quanto mais a igreja avança em direção à vontade de Deus, implantando o reino, mais ele perde o seu poder. Mas tem que fazer guerra espiritual, tem que consagrar a vida dos teus filhos, tem que consagrar tudo que você for fazer, o videogame, o computador, a televisão. Feche as brechas, não assista filmes, não veja nada na internet que tenha invocação, que tenha qualquer coisa ligada ao oculto. E por último lugar, use a palavra, ore a palavra, confesse a palavra, porque se você confessar a palavra, não tem nada que o diabo tenha mais medo do que a Bíblia. O Salmo 127, versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Né? Porque se uma pessoa edifica e não é o Senhor que está edificando, vai ruir. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, contra demônios que vêm para atormentar, que vêm para influenciar, que vêm para transformar os seus filhos, os seus netos, né, levando-os para um comportamento, né, de
distorcido e até mesmo aprisionado por esses demônios, você tem que invocar a presença do Senhor, tem que consagrar a tua casa, tem que consagrar aquele lugar onde eles dormem, tem que consagrar a mente deles, consagre também, não é, os seus filhos, diga eles são teus, Senhor, ninguém pode tocar neles, eles são teus, eu os consagro, ore por eles. Salmo 91 também diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, promessa de Deus, para que te guardem em todos os caminhos. Os demônios vêm, mas os anjos também vêm, não é? Os anjos que nos guardam são mais poderosos do que os demônios. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Você acha que é possível? Você acha que é possível que demônios sejam capturados numa câmera? É possível ver o mundo espiritual? Gente, na Bíblia está recheado de experiências em que anjos apareceram para pessoas. Demônios são anjos caídos, mas eles mantêm as mesmas habilidades que tinham antes. Então, algumas vezes eles se deixam ser vistos. Por quê? Porque eles querem atormentar, porque eles querem gerar, né, aquele pânico, aquele pavor, né? Querem que as pessoas procurem soluções que não sejam em Deus. Ou seja, daqui para o final dos tempos, gente, cada vez mais nós teremos manifestações espirituais assim, inclusive de demônios mesmo, que vão começar a atormentar, aparecer, visitar até mesmo crianças. A bênção de vocês estarem ouvindo tudo isso é que vocês têm uma solução em Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos dele. Nós somos criaturas de Deus e somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós e ele é o selo da propriedade de Deus, porque nós somos de Deus. Então, por isso que eu digo, se os seus filhos ainda não têm idade para aceitar Jesus, ore por eles, declare o sangue do Cordeiro sobre a vida deles, a unção do Espírito Santo sobre a vida deles e consagre-os para Deus. Por quê? Porque quando eles são de Deus, ninguém pode tocar neles. Porém, quando chegar a idade em que eles tiverem condições de entender o que é o relacionamento com Deus, leve-os a confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E por fim, meus queridos, limpe a sua casa. Limpe a sua casa de todo tipo de legalidade, de brecha. Acompanhe seus filhos. Não permita que eles joguem jogos que tenham a ver com ocultismo. Por quê? Porque isso abre brecha. Não permitam que os adolescentes estejam aí lendo histórias, vendo filmes. Hoje em dia, os blockbusters, os filmes que mais têm bilheteria, é tudo de ocultismo. Então não é à toa que os jovens e adolescentes tenham tanta luta na mente. Luta, muitas vezes, vontade de morrer, ou então na área da sexualidade, distorção, tudo isso por brechas que eles abriram. Não é brincadeira, gente, isso não é história para boi dormir, isso é verdade. A luta espiritual, o apóstolo Paulo deixa claro que nós lutamos contra a carne e o sangue, e o trabalho de Satanás e do seu exército é todo dia, 24 horas e 7 dias por semana. Então, como você ficar livre disso? Se encha do Espírito, louve a Deus, ouça a palavra, veja vídeos de Deus, coloque música de adoração na tua casa, consagre a vida dos teus filhos. Querido, quanto mais a tua vida e a vida dos seus estiverem cheios do Espírito Santo, menos esses demônios terão acesso à tua história. E se você, meu querido, ainda não entregou a vida para Jesus e está amarrado por causa de demônios assim, eu quero te dar a oportunidade de agora confessar a Jesus como Senhor da tua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus é o vencedor, que ele venceu a Satanás e todos os seus demônios lá na cruz do Calvário. Então, ore comigo e diga assim: Senhor meu Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero confessar que eu creio que Jesus é o meu Salvador.
Eu renuncio todo envolvimento com o ocultismo e com as trevas. Eu creio que o sangue de Jesus quebra toda legalidade. Isso vale para você também que é de Jesus já, hein? Então declare aí: Senhor meu Deus, eu renuncio todo envolvimento com o ocultismo, todo envolvimento com pornografia, todo envolvimento com aquilo que abre brecha para o inimigo. Eu te peço, Senhor, me ajude, dá-me graça e misericórdia, mas a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, se você fez essa oração entregando a vida para Jesus, agora você é dele. E agora os demônios já não têm mais legalidade na tua vida. Se você já era de Jesus e abriu brechas e você fez essa oração, as brechas foram fechadas e os teus pecados foram perdoados. Então, não é mais tempo de ficar em cima do muro. Agora é hora de ser crente de verdade. Fique com Deus, leia a Bíblia, confesse a palavra, ore a palavra, creia na palavra. Feche as brechas que o inimigo não terá poder na tua vida e ele será derrotado em nome de Jesus. E quanto às maldições hereditárias, lembre-se, Gálatas 3,13 diz que Jesus Cristo quebrou a maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele morreu para que nós pudéssemos ressuscitar. Ele se tornou filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Não brinque, a batalha espiritual é séria, mas Jesus já venceu. E a promessa dele é que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe e te dê libertação dessas coisas. Não brinque mais com isso. Se livre de todo e qualquer brinquedo, filme ou envolvimento que abra brecha para os demônios na tua vida e na tua família. Um beijo no teu coração. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê muitos likes para que ele possa chegar à vida de muita gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus.